Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai encarar um tema pesado, mas absolutamente central na fé cristã: a doutrina do pecado. Um tema fundamental. Com certeza. E para guiar a gente nessa análise, vamos usar o capítulo 10 do livro Teologia Sistemática, de Hodman Williams. A nossa abordagem vai ser assim quase como a de detetive, sabe? Gosto da ideia. Primeiro a gente define o crime, depois vamos à cena do crime lá em Gênesis, para entender a origem. E por fim a gente faz a autópsia para analisar a anatomia dele. Perfeito. E essa ideia de um problema é o ponto de partida de tudo, né? A fé cristã se apresenta como a solução para uma situação que ela mesma vê como, assim, desesperadora. Exato. Mas claro, essa não é a única visão que existe. Antes de mergulhar no diagnóstico cristão, como é que outras filosofias enxergam o problema do ser humano? É um ótimo ponto de partida, porque coloca a visão cristã em perspectiva. O livro de Williams lista algumas alternativas muito comuns que a gente ouve por aí. Tem quem diga que, no fundo, não existe um problema real, sabe? Que a condição humana é essencialmente boa e só precisamos de uns ajustes. Certo. Outra visão, com uma pegada mais evolucionista, é que somos soja imaturos, ainda lidando com resquícios do nosso passado animal. O progresso vai resolver. Ah, sim. E tem a clássica de que a educação resolve tudo. O problema seria a ignorância. Exatamente. Se todo mundo tivesse mais conhecimento, os problemas desapareceriam. Outros já dizem que o problema é a sociedade que reprime a gente, que suprime a nossa individualidade. E claro, a do pensamento positivo. Essa não podia faltar. O único problema é a sua atitude negativa. Se você pensar positivo, tudo se ajeita. Mas o livro menciona uma visão que chega um pouco mais perto da intensidade do diagnóstico cristão, que é a existencialista. Aquela sensação de angústia, de se sentir um estranho no ninho. Sim. Algo que a gente sente em autores como Camus ou Sartre. Perfeito. Os existencialistas sentiram o sintoma, né? A alienação, a falta de sentido, a angústia. Mas, para a teologia cristã, eles não identificaram a causa raiz. E é aí que a nossa investigação começa. Exatamente. Hodman Williams argumenta que a causa por trás de toda essa condição sombria é uma só: a pecaminosidade humana. E é isso que a gente vai dissecar agora. Certo. Então vamos começar a definir o crime. O que, teologicamente, é o pecado? Porque eu acho que a maioria pensa numa lista de não faça isso, não faça aquilo. Sim, a visão comum é essa. Mas a análise do livro vai muito, muito mais fundo. Vai muito mais fundo mesmo. A definição central que o Williams apresenta é que o pecado é, antes de tudo, um ato pessoal de rejeição a Deus e a sua vontade. Pessoal. Essa palavra é chave. É a palavra-chave. Não se trata de quebrar uma regra fria de um código de conduta cósmico, mas de uma afronta contra a pessoa de Deus. É uma traição, sabe? Uma quebra de relacionamento. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Tira o pecado da esfera de uma infração de trânsito e coloca na esfera de uma traição de confiança. Exatamente. O livro cita 2 lamentos poderosos que ilustram isso. O primeiro é o do rei Davi no Salmo 51, depois de tudo que ele fez. Ele não diz, quebrei a regra número 7. Não. Ele clama, contra ti, só contra ti pequei. O alvo da confissão dele é a pessoa que ele feriu. Entendi. E o segundo lamento é do próprio Deus em Isaías, dizendo: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. É a dor de um pai traído, não a irritação de um legislador. Entendi. A base é pessoal, é relacional. Mas e os aspectos mais práticos? Como as leis e as regras se encaixam nisso tudo? Elas se encaixam como manifestações dessa quebra de relacionamento. Williams as divide em 2 categorias. A primeira ele chama de desvio. Desvio. E a imagem por trás das palavras originais na Bíblia é muito visual. No grego, a palavra é amartia, um termo que era usado no arco e flecha. Significa literalmente errar o alvo. Ah, que interessante. Não é sobre ser intencionalmente mal, mas sobre não atingir o propósito para o qual você foi criado. É uma falha, uma frustração existencial. Gosto dessa imagem. E a segunda categoria? A segunda é a rebelião.
Aí a coisa fica mais séria. Uhum. Não se trata mais de errar o alvo por acidente ou fraqueza. É conhecer o alvo e deliberadamente atirar na direção oposta. É uma transgressão voluntária, um ato de desprezo. Entendi. Os termos bíblicos para isso, como panza ou anomia, que significa sem lei, carregam essa ideia de uma revolta consciente, de dizer eu sei o que é o certo, mas eu escolho o meu próprio caminho. Então temos duas formas de falhar. Ou por não acertar o alvo, ou por atirar deliberadamente para o outro lado. Ambas resultam numa falha, mas com intenções bem diferentes. Exato. E é essa condição, essa quebra pessoal com Deus, que gera aquela angústia existencial de que a gente falava no começo. Precisamente. Segundo essa teologia, a frustração, a alienação, a culpa, o desespero, eles não são problemas independentes. São sintomas diretos dessa ruptura com o Criador. Faz todo sentido. É por isso que a situação humana é descrita como desesperadora, porque a raiz do problema envenena toda a experiência. Ok. Se essa é a definição do crime, vamos para a cena do crime em Gênesis. Como tudo isso começou. A origem do pecado é um verdadeiro labirinto teológico. Com certeza é. O próprio livro chama de o mistério da iniquidade. Por onde a gente começa a desembaralhar isso? Williams nos guia pela narrativa de Gênesis 3 e argumenta que a origem não foi um evento simples, mas o resultado de uma tempestade perfeita com 3 fatores interligados. Uma tempestade perfeita. E, curiosamente, a história não começa com o ser humano, começa com a serpente. Certo. A figura da serpente. Quem ela é e qual o papel dela nessa trama? O livro é direto ao ponto. A serpente é um disfarce de Satanás. Ele cita Apocalipse, que a identifica como a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. E a tática dela é uma obra-prima de sutileza, sabe? De engano. Uhum. Ela não chega com uma ordem, mas com uma pergunta aparentemente inocente. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. É uma tática genial e perversa, né? Ele não diz Deus está errado. Ele só planta uma sementinha de dúvida. Será que você ouviu direito? Será que Deus é tão restritivo assim? Ele distorce a realidade para iniciar o diálogo. Exatamente. É uma insinuação. E para entender por que essa criatura agiu assim, o livro mergulha um pouco na origem do próprio Satanás. Certo. E estabelece 3 pontos cruciais. Primeiro, ele é uma criatura de Deus, não um Deus do mal eterno. Não há um dualismo cósmico aqui. Importante. Segundo, ele é um anjo caído, um ser que não conservou sua posição de autoridade. E terceiro, seu pecado original foi o orgulho, a vaidade de querer ser como o Altíssimo, como diz a passagem de Isaías que é ligada a ele. E é esse mesmo veneno, o orgulho, que ele tenta injetar no coração humano. E qual a importância de saber que a provocação veio de fora? Isso não tira um pouco da nossa culpa? Essa é a pergunta-chave. Saber que a tentação veio de uma terceira parte é crucial porque, para Williams, isso significa que o mal não surgiu de uma falha na criação de Deus ou na liberdade que ele deu. A provocação veio de fora. Mas, e esse é o segundo fator da tempestade perfeita, isso não elimina a responsabilidade humana. então mesmo com a tentação externa, a escolha foi interna. Sem dúvida. O livro enfatiza que o pecado foi um ato cometido em total liberdade. Não houve coação. E a prova disso é o reflexo imediato do casal depois do erro, o jogo de empurra. Esse é o reflexo mais antigo do mundo, né? A culpa não é minha. Adão culpa Eva e indiretamente a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Pois é. E Eva, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou. Ninguém assume. Perfeito. Mas a análise mostra que eles eram, sim, responsáveis. Eva entrou voluntariamente no diálogo, ponderou a mentira e escolheu acreditar nela. Adão, por sua vez, ouviu a esposa e comeu de forma deliberada. A liberdade de escolha foi o palco onde o drama todo se desenrolou. E aqui a gente chega no ponto que para mim é o mais vertiginoso, o mais difícil de entender. O terceiro fator, a vontade de Deus. Como o livro concilia um Deus bom com a permissão para algo tão devastador? Esse é o grande paradoxo.
O que Williams descreve aqui é a vontade permissiva de Deus. Primeiro, Deus permitiu que a tentação e a queda acontecessem. A lógica é que a liberdade humana não seria real se não houvesse a possibilidade genuína de dizer não para Deus. Uhum. Uma liberdade sem a opção de desobedecer não é liberdade. Exato. Não seria. Certo, isso faz sentido. Mas o livro vai além da simples permissão, não é? Vai. E aqui a gente entra em águas teológicas bem profundas. A argumentação é que Deus não apenas permitiu, mas ativamente usou a queda para cumprir seus próprios propósitos redentores. Como assim? O exemplo clássico citado é o de José do Egito, que, depois de ser traído e vendido pelos irmãos, diz a eles: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Certo. Segundo essa teologia, o propósito maior de Deus, ao permitir a queda, era manifestar a glória da sua graça de uma forma que seria impossível sem ela, através da redenção em Cristo. Sem o pecado, não haveria a demonstração máxima do amor de Deus na cruz. Então, o que o livro está dizendo é que o pecado não foi um simples erro, mas essa tempestade perfeita teológica, uma provocação externa, uma escolha interna e um propósito divino maior que, paradoxalmente, permitiu tudo isso. Exatamente. É uma ideia extremamente complexa de absorver. Mostra que a origem do pecado não tem uma resposta simples e fácil. Certo, já definimos o crime e investigamos a cena. Agora, vamos para a autópsia. Qual é a anatomia do pecado em si? O livro divide em uma progressão de 3 elementos. Por onde começa? Começa pela raiz de tudo, a incredulidade. É o primeiro dominó a cair. Tudo se inicia não com um ato, mas com um estremecimento da fé em Deus e na sua palavra. Se a gente voltar ao diálogo em Gênesis 3, a pergunta da serpente, "Foi isto mesmo que Deus disse?", é a injeção inicial de dúvida. E a resposta de Eva já revela que o veneno pegou. Por quê? Ela cita a ordem de Deus, mas modifica, acrescentando "nem toquem nele", algo que Deus não tinha dito. A confusão já se instalou ali. É como se a confiança fosse o sistema imunológico da alma. Uma vez que a dúvida entra, todo o sistema fica vulnerável. Bela analogia. A incredulidade é a porta que se abre. E como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, tudo que não provém da fé é pecado. É a condição fundamental que permite que o resto aconteça. E o que a gente encontra depois de cruzar essa porta da incredulidade? O segundo elemento, o orgulho, é a consequência direta. Quando a confiança em Deus vacila, a confiança em si mesmo infla para preencher o vácuo. Faz sentido. O clímax da tentação da serpente é a promessa: "Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal." É um eco direto do pecado original do próprio Satanás, que queria ser como o Altíssimo. Certo. O ser humano, já feito à imagem de Deus, é tentado a buscar a divindade da maneira errada, não por comunhão, mas por autonomia e autoexaltação. E essa ideia de ser como Deus parece muito com a ambição moderna de sermos os únicos árbitros da nossa própria moral, de definir nossa própria verdade. O livro critica o culto à autorrealização e parece que é disso que ele está falando. Sem dúvida, é a versão moderna do mesmo impulso primordial. Eu decido o que é certo e errado para mim. Eu sou o centro do meu universo. O orgulho é a incredulidade virada para dentro. Ok, então a incredulidade abre a porta, o orgulho entra, e isso culmina em quê? Essa progressão parece muito interna, quase psicológica. Como ela se manifesta no mundo real? Ela culmina no terceiro elemento, a desobediência. É a concretização do ato na vontade, a ação final. É o momento crucial da narrativa. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O ato em si. O ato. A rebelião interna se torna um ato externo. E para mostrar que isso não ficou restrito ao Jardim do Éden, Williams expande o conceito de desobediência, mostrando como ela se aplica a toda a humanidade, através de 3 âmbitos da lei de Deus. Certo. E quais seriam esses 3 âmbitos? O primeiro é a lei natural.
É a ideia que a gente encontra em Romanos de que há uma consciência moral básica gravada no coração de todas as pessoas, uma noção intuitiva de certo e errado. O segundo é a lei de Israel, os 10 mandamentos, que o livro chama de a publicação oficial da lei que já estava no coração. E o terceiro são os mandamentos de Cristo, que aprofundam e internalizam a lei. Cristo move o foco do ato externo não mate para a atitude interna, a raiva no coração. Deixa eu ver se eu entendi a analogia. A lei natural é como o software moral que já vem instalado. A lei de Israel são as instruções impressas no manual. E os mandamentos de Cristo são a atualização do desenvolvedor que foca no código-fonte do coração, não só na interface. Essa é uma analogia perfeita. É exatamente isso. Legal. E a conclusão do livro é devastadora. Ele argumenta que seja pela medida do nosso software interno, do manual de instruções ou da atualização, todos nós falhamos. Por isso, a frase bíblica usada é que Deus colocou todos sobre a desobediência, tornando essa condição algo universal. Que afeta a todos, sem exceção. Exato. Para amarrar tudo, então, o que mais me marcou na análise é que ele sempre volta para a mesma ideia. No fundo, o pecado não é sobre quebrar uma regra, é sobre quebrar um coração. É pessoal? Exatamente. Essa é a conclusão final. O pecado, em todas as suas formas, incredulidade, orgulho e desobediência, é, em última análise, uma traição contra o amor de Deus. Lembremos que, para Jesus, o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Se essa é a maior lei, então a essência do pecado é a falha em amar. O que traz à tona a ideia de pecados de omissão, né? Exato. Não se trata apenas do mal que a gente faz, mas do bem que a gente deixa de fazer. Como na parábola do bom samaritano. Exatamente. O pecado do sacerdote e do levita não foi uma ação má. Foi a ausência de uma ação boa, foi a omissão, a falha em demonstrar amor ao próximo. Eles erraram o alvo do amor. Uau! Fizemos uma jornada e tanto. Passamos pela definição do pecado como uma afronta pessoal a Deus, investigamos sua origem complexa, essa tempestade perfeita, e por fim dissecamos sua natureza, essa progressão trágica da incredulidade à desobediência. Isso mesmo. E, com base em tudo isso, o livro nos deixa com uma reflexão final que eu acho bastante provocativa. Manda. Isso levanta uma questão importante. Se o cerne mais íntimo do pecado é, como diz o texto, a frieza de coração e a rejeição ao amor de Deus, como isso muda a nossa percepção sobre o que consideramos pecados grandes ou pequenos no dia a dia? Boa pergunta. Talvez a questão não seja apenas o que a gente faz de errado, mas fundamentalmente por que e a quem a gente deixa de amar. Uma pergunta que fica ecoando, realmente profundo. Muito obrigado por nos guiar através desse material tão denso e complexo de uma forma tão clara. Eu que agradeço. Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar este mesmo livro, Teologia Sistemática, de Hodman Williams. Que Deus abençoe a todos.